Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Nas mãos de Gonê, procurador-geral pede mais informações e investigação sobre suspeita de estupro envolvendo o vice de Flávio Bolsonaro avança. É que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Me mostra o que vocês têm. Gilmar Mendes pede que Lindbergh Farias e Soraya Tronic apresentem provas de acusação contra Alfredo Gaspar. E nós vislumbramos indícios seríssimos. Volta que deu ruim. Partido Liberal percebe o erro e já cogita mudanças na chapa presidencial. Sendo quem é, eu não esperaria nada melhor. A novela pode recomeçar. Um verdadeiro tiro no pé. Vigiar e punir. Governo Trump vai monitorar redes sociais para liberar vistos a jornalistas nos Estados Unidos. Alerta vermelho. Ciclone bomba espalha tempestades, raio e vendavais de até 100 km por hora pelo país. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando mais um ICL Notícias, primeira edição, na manhã desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Sextou, como diria Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Vamos juntos sextar no ICL Notícias com o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo neste momento. Vamos falar com Guga Noblar, Jamil Chad, o professor Leonardo Trevisan, com a deputada federal Jandira Fegali. Vamos falar sobre o vice do Flávio Bolsonaro. Talvez não tenha sido a melhor escolha, hein, Flávio? Vamos falar bastante sobre a escolha do vice, sobre Donald Trump, sobre a crise climática, muitos assuntos importantes na manhã desta sexta-feira, que tenho o prazer de receber ela, que, como eu já falei para vocês, ela acha que vai embora, mas não vai. Heloísa Vilela. Bom dia, Elo. Bom dia, Will. Vamos ver se a turma está gostando dessa ideia, né, de eu ficar por aqui mais umas semaninhas, né? Mas você esquece que de você eu não largo. Você fale no chat aí. Quer que a Heloísa Vilela fique com a gente? Porque se você disser que quer, eu dou um jeito. A gente resolve isso. Não é, Chico Sá? Bom dia. Vou aplicar o diga ao povo que Elô fica. Por favor. Mais Elô, por favor. Tem aquela velha história do crioulo, mais amor, por favor? Não. Mais Elô, por favor. É isso aí. Bom dia, Chico. Obrigada por estar aqui com a gente. Dia. Dupla de peso. Heloísa Vilela e Chico Sá vão ficar com a gente até o fim do programa hoje, às 10 horas da manhã. A gente vai começar o programa falando sobre a crise climática. Ontem a gente tinha trazido uma informação, você que acompanha o ICL Rádio News, eles sempre trazem atualizações sobre o tempo e sobre a crise climática. 11 estados estão sob estágio de alerta com a aproximação de um ciclone bomba, que é o nome de um ciclone extratropical que se intensifica muito rápido. Vocês estão vendo a imagem aí das áreas que vão ser afetadas pelo ciclone bomba. O fenômeno deve causar pancadas de chuva, descargas elétricas e ventos de até 100 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu avisos de vendaval para hoje e amanhã. Os seguintes estados estão... Aí a arte... Vamos voltar para a arte do mapinha, só para fazer sentido para as pessoas. Estão sob alerta laranja, com ventos que podem chegar até 100 km por hora. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. 16 regiões do estado de São Paulo entraram em alerta máximo e as redes estadual e municipal de educação do Rio de Janeiro suspenderam as aulas. Então você que mora nessas regiões, fique alerta, porque existe a possibilidade de chuvas fortes e que vão começar sem aviso, além de muito vendaval nesses 11 estados, em especial os estados com mais risco que você viu no mapa ali, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, fique alerta, a gente vai trazer atualizações
sobre os efeitos desse ciclone na nossa programação durante esta sexta-feira. Vou aproveitar para passar pelo nosso site iclnoticias.com.br. A gente também tem destaques lá no site sobre a crise climática. Tem a nota da PF, atropelou trégua e expôs disputa sobre provas com André Mendonça. Vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Tem o tornado atingindo o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitindo alerta para Porto Alegre, esse ciclone bomba que eu falei para vocês agora há pouco. E tem também, incrível como todo mundo ganha dinheiro, gente, a coluna da Amanda Miranda, querida Amanda lá de Santa Catarina. Patrimônio de Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, salta 155% em 12 anos com holding familiar. Todo mundo ganha muito dinheiro na extrema-direita, né, Lu? Eu fico impressionado. Impressionante. A gente falou ontem dos Tarcisinhos, né? Que agora, com 19 anos, já são donos de empresa, consultores. Eles devem estar ensinando o quê? Como faz prova de vestibular. Deve ser, porque mais do que isso não vai dar, né? Com 19 anos. Então, é impressionante como a política virou o meio de enriquecer no Brasil. Uma coisa absurda, né? O professor Castro Rocha, ele sempre mostra essa história da direita como balcão de negócios, como franquia. Ele diz, por exemplo, que a família Bolsonaro é uma franquia que aproveita para monetizar tudo. Vai para o hospital, abre uma vaquinha, abre um apoia-se para receber Pix. Obter uma vitória, abre uma vaquinha para obter Pix. Tudo é monetizado. Então, a direita está sempre atenta ali com o caixa aberto para fazer dinheiro de qualquer causa, ou até mesmo de uma doença. Qualquer acontecimento na vida da extrema-direita, eles fazem dinheiro em cima dos bestas, vamos dizer assim. Né? O pior, eu acho que o exemplo claro, maior de tudo isso é o próprio Donald Trump, né? É o grande mestre. Bem lembrado, Elô, bem lembrado. Porque ele está ganhando uma fortuna com criptomoedas, com negócios. Antes a gente viu isso aqui com a Luciana Bauer, né? Com negócios dos filhos junto com o Pentágono, criando empresas para vender serviços para o Pentágono, já sabendo as guerras que o pai vai fazer, enfim. É a roubalheira de grandíssimo porte, né? Para acompanhar a coluna da Amanda Miranda e os outros textos, nosso site iclnoticias.com.br, como a extrema-direita ganha dinheiro. E vai ter aula do professor Castro Rocha, inclusive dia 13, quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Você que não se inscreveu, icln1.com.br, que é sobre esse mesmo assunto, sobre como eles monetizam tudo. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve, mas daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre a aula do professor Castro Rocha. Chico, Elô, você que está assistindo, 8 horas e 9 minutos, a PGR vai ampliar a apuração da suspeita de estupro de vulnerável contra Alfredo Gaspar, deputado federal e vice de Flávio Bolsonaro. A medida foi pedida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para poder se manifestar sobre a representação envolvendo o deputado federal. O caso está na PGR desde o fim de março. Gonet pediu novas diligências à polícia. O procedimento, como a gente falou ontem, segue sob sigilo no STF, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí, Elô, a gente costuma dizer que quando você é candidato a um cargo relevante, por exemplo, vice-presidente da República, você acaba virando vitrine. Quando as pessoas são escolhidas para esse cargo, elas têm a vida devassada, inclusive pela própria campanha. A campanha faz uma investigação para ver, será que ele não está escondendo alguma coisa que vai explodir lá no meio da campanha, para evitar a crise durante o pleito. Nesse caso, parece que não deu tempo, né? De fazer uma devassa muito grande na vida do Alfredo Gaspar, porque ele foi escolhido meio de susto pelo PL e agora virou vitraça. Será que vai ter que responder por outras acusações aí? Com certeza, né? Ele virou vidraça porque todo mundo já sabia dessa história do Alfredo Gaspar, das denúncias contra ele. Então, o PL escolheu porque quis escolher. E eu acho que, na verdade, foi para mandar recado, não foi à toa. Escolheu, como a gente estava conversando aqui ontem, um político que se deixou fotografar e filmar com arma na mão nas ruas de Alagoas, né, dando tiro e dizendo que estava saindo para matar bandido quando era secretário de segurança. Então, eu acho que é justamente
esse um dos pontos que eles consideram forte, né? Além dele, claro, ter sido o relator da CPMI que pediu indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas, obviamente, o filho do presidente da República, o filho do Lula. Então, é isso aí que levou o Gaspar para a situação de vice-presidente. Agora, é óbvio que durante a campanha a vida dele vai ser escrutinada e vai vir uma crítica enorme da oposição a ele, e a gente não sabe até onde ele aguenta esse escrutínio, né? Porque me parece que tem muito telhado de vidro aí para ser atacado. O Chico, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a senadora Soraya Tronic e o deputado federal Lindbergh Farias apresentem informações sobre a acusação do crime de estupro de vulnerável envolvendo o Alfredo Gaspar. Em 27 de março, o agora candidato a vice na chapa foi alvo de uma notícia-crime apresentada à Polícia Federal por Soraya e por Lindbergh. Os parlamentares diziam ter recebido documentos relatando o estupro de uma menina que, na ocasião, tinha 13 anos, engravidou e teve um filho. E aí, Chico, o que mais me pega nessa história é que a justificativa do Alfredo Gaspar foi a seguinte: não fui eu, foi meu irmão. Como se fosse aceitável qualquer ser humano, independente se é irmão, primo, cunhado, vizinho, se relacionar com uma menina de 13 anos, engravidar essa menina e fazer a menina ter um filho. No Brasil, tem lei. E a lei diz que, nesse caso, com menores de 14 anos, qualquer tipo de interação é estupro de vulnerável. Ainda que não seja o deputado, ele passou pano por um crime gravíssimo cometido contra essa criança à época. Exatamente. Seja quem for ou em que cenário tiver acontecido, é crime. Não é nada legal o que aconteceu. Ele disse que foi uma relação consensual. Imagina. Entre uma menina de 13 anos e um adulto. Não, mas a lei é clara, diz lá, abaixo de 14 anos é crime. Agora eu fico pensando, a cabeça, tentando entender, entrar um pouco na cabeça da extrema-direita, na cabeça do Flávio Bolsonaro, na hora que escolhe alguém ligado a esse tema. Digamos que não tenha sido ele. Uhum. Vamos dar todo o direito à dúvida. Foi o primo, foi o irmão, foi lá dentro da casa, dentro da família dele só que aconteceu. Como é que eu sou um candidato com dificuldade em relação ao voto feminino, um candidato que representa um pouco do que representava meu pai, uma violência contra a mulher, assim, de uma forma explícita. O que o Flávio Bolsonaro faz com a deputada Maria do Rosário, por exemplo, não dá para esquecer. Uhum. Os vídeos estão aí. Então, como é que eu sou um candidato que sou acusado de ser machista, de ser contra as mulheres, de não ter nenhum apreço, nenhum afeto ao mundo feminino? Como é que eu escolho um cara que está relacionado a uma acusação de estupro? Uhum. Eu devo ser muito abusado. Eu sou muito abusado que eu vou enfrentar isso, porque, não, é frescura de mulher, eu vou enfrentar isso. Essa escolha já por si, uma imoralidade. Como é que eu penso nisso se eu já não tenho um universo favorável em relação ao voto feminino, em relação às mulheres? Como é que eu vou enfrentar isso? Uhum. Não, eu acho que é justamente uma escolha para ir de volta para o tempo do pai. Sim, sim. Como o Rodrigo estava falando aqui ontem, é intencional. É para reforçar o discurso que o pai sempre fez. Agora, o que está por trás dessa movimentação? Porque o Will falou, tem 4 meses que essa denúncia foi feita. Por que agora essa movimentação do Gilmar Mendes, né, do ministro do STF, da PGR? O Gilmar pediu ao deputado e à senadora que fizeram a denúncia, não foi prova, ele não pediu novas provas. Ele aparentemente tem algumas lacunas na denúncia que eles fizeram que o Gilmar quer compreender melhor. Não é nada assim muito, pelo que eu ouvi dizer, não é nenhuma prova, são coisas, detalhes práticos da denúncia que eles fizeram que ele quer ter mais claros. Agora, por que o Gilmar fez isso agora, né? Porque quando o Gaspar foi indicado para vice, todo mundo correu para o Lindbergh e para a Soraya para saber como é que está esse processo, esse negócio andou, essa denúncia foi adiante. E eles, claro, não sabem, porque corre sob segredo de justiça. Então eles disseram,
Liga lá para a PGR, liga lá para o STF, eles é que sabem. E aí foi tanta a movimentação que no fim do dia o ministro Gilmar e a PGR começaram a se movimentar. Você sabe que pressão funciona, né? E então eles começaram a se movimentar e agora pode ser que esse processo realmente vá adiante. E a gente sabe também que tanto o ministro Gilmar quanto o Procurador-Geral da República estão, sim, preocupados com o que vai acontecer no Congresso no ano que vem. Se o Senado vai ter uma formação de maioria de extrema-direita para começar a fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você tem aí uma movimentação que é jurídica, legítima, com preocupação a respeito de um crime grave, mas você tem também uma preocupação política, juntando tudo isso, Chico. Perfeito, Elô. Você traçou o panorama mais justo possível. E tinha um jeito fácil de resolver isso. Acho que está faltando gestor de crise em Brasília. Se você é gestor de crise, comece a mandar seu currículo para o Congresso, gente. Ó, deputado, de graça, hein? Não vou cobrar nada. O senhor vai, faz o exame de DNA, marca uma coletiva de imprensa. Se o senhor é inocente, né? O senhor leva o resultado do exame e fala, olha, não é minha filha, eu não cometi esse crime, vou processar quem me acusou de cometer, tá aqui o resultado do DNA, mas marca depois do DNA pronta a coletiva. Vai que o senhor abre o pacote na frente de todo mundo lá, parece que é seu filho. O senhor não é meu filho, tá aqui. Vou processar todo mundo porque estão me acusando, esses corruptos. O senhor resolveu a questão, deputado. Me parece que o senhor não estar fazendo isso não é que coloque o senhor na situação de culpado, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas dificulta a sua vida, candidato a vice-presidente, porque o senhor podia já ter resolvido essa questão, não resolveu. Inclusive, Chico, Elô, me parece que pode prejudicar a vice-presidência, a candidatura à vice-presidência do próprio Alfredo Gaspar, porque já tem gente defendendo uma mudança na chapa presidencial. Enquanto tem tempo, dá para mudar, né, gente? Segundo o Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, a ideia é substituir Alfredo Gaspar por Michele Bolsonaro. A articulação é resultado da rejeição ao nome de Gaspar entre o eleitorado menos radical. Segundo apurou o repórter Kleber Lourenço, do ICL Notícias, tem gente no PL que considera quase impossível convencer Michele. Um dos sinais dessa dificuldade é a postagem feita por ela no Instagram logo depois que Alfredo Gaspar foi confirmado como vice. Tá aí, ó, que essa escolha receba as bênçãos de Deus e que a chapa Flávio Alfredo possa ser vitoriosa. Agradeço a todas as mulheres de bem que corajosamente colocaram seus nomes à disputa para a vaga. A caminhada está apenas começando e nós estaremos unidos. Isso me soa mais como reclamação do que... Exatamente. É uma queixa. A Michele foi dar parabéns, mas sabe aquele parabéns que você dá para a pessoa? Parabéns, mas você deixou de fazer isso e aquilo? Foi isso. Deu o recado. Muitas mulheres se colocaram à disposição, nenhuma foi escolhida. O escolhido foi um homem com uma acusação pública de estupro de vulnerável. A apuração do Kleber diz que é quase impossível. Eu vou dar a minha opinião aqui sem nenhuma apuração. Eu acho que é impossível. Se fosse para essa chapa estar montada há muito tempo e seria a chapa ideal para o Flávio. Sim. 2 Bolsonaros, chapa puro sangue da família, apesar de muita gente não considerar a Michele como parte da família, né? Os próprios filhos, em todos os eventos públicos que têm participado, têm falado, eu tenho sangue de Bolsonaro. Isso. Não eu sou filho, eu tenho sangue. Nas minhas veias corre sangue de Bolsonaro, foi assim que falou o Carluxo. Exatamente, para delimitar que eles não são parte, talvez, temporária da família, são parte permanente. Me parece impossível convencer a Michele Bolsonaro de largar uma candidatura dada ao Senado pelo DF para ser vice do Flávio, Chico. Impossível. É mais do que impossível. A Michele quer mandato, a Michele quer ficar à sombra de um bom contra-cheque, de um bom olerite, de um bom dinheiro. Seguindo a sina, ela não tem o sangue da família Bolsonaro nas veias, mas ela tem a sina da família Bolsonaro, que é viver à sombra do poder e do Estado. Desde que Pode não ter o sangue, mas tem a prática, né? Tem a prática, ela aprendeu com toda... Aliás, ela está na rachadinha do Flávio,
que é a grande sacanagem que ela acha que o Flávio fez com ela, porque naquele momento em que ela recebe os cheques do Queiroz, ela entra ali meio de gaiata, meio por sacanagem do Flávio, na rachadinha dele. Ela tem o carimbo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, ou do peculato, para usar o nome do crime. Sem levar vantagem? Levando vantagem, claro. Ela é ali uma conta de aluguel da rachadinha, do peculato do Flávio Bolsonaro. Deve ser daí também que ela deve ter tanta raiva. Poxa, eu caí nessa, o Flávio me usou, agora eu tenho essa mácula, eu tenho essa sujeira no meu currículo político, porque caí na conversa do meu enteado. Então, ela tem essa marca. Então, ela ama, como toda a família, esse esquema de ter um cargo, de ter um dinheiro público, de ter ali um balcão. A mamata. Velha mamata, um balcão para fazer negócio. O povo do Distrito Federal, aí não pergunto por quê, porque eu não entendo muito de povo do Distrito Federal, resolveu que ela é uma grande candidata. É uma loucura, né? É uma loucura total. Aliás, aí é falta de lideranças populares evangélicas. Evangélicos para valer, que estão ali na base, na sua pequena igreja, fazendo política. A falta disso faz com que surjam as Micheles da vida, que vêm de cima por uma questão de familiar e se impõem e se elegem, porque falta às igrejas evangélicas populares, que são populares, ter nomes autênticos e lá da base. Por isso que dão chance a figuras como a Michele. A gente acabou indo para outro canto, indo para a questão da representação popular dos evangélicos, mas, respondendo ao Will, sem chance de Michele nas chapas. Vai ficar com o acusado de violência sexual. Também acredito, Chico. Você quer comentar, Elô? Concordo 100%. Sigo o relator. Excelente. Vamos falar agora sobre Caiado e Mauro Mendes, a operação da Polícia Federal que investiga um acordo de 308 milhões de reais firmado entre o governo de Mato Grosso e a Oi, colocou fundos administrados pelo Banco Master no centro do escândalo. Esses fundos são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro. A PF quer saber se os recursos públicos foram aplicados e negócios privados ligados às famílias do ex-governador Mauro Mendes, hoje candidato ao Senado, e do deputado federal Fábio Garcia, ambos do União Brasil, têm ligação com a história. O detalhe é que o caso tem potencial para extrapolar os limites do Mato Grosso, porque o Mauro Mendes é um dos principais aliados políticos do pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado. Elô, o Ronaldo Caiado tem 4% das intenções de voto, talvez aí Cai para 2? Já comece derretendo, né? Quem sabe cai para 2. Agora, essa história é muito interessante, porque a gente vê se repetir todo o esquema que a gente viu também no caso Master, né? Que é a criação de vários fundos para o dinheiro ir passando de um para outro e ninguém prestar atenção, onde no fim das contas o dinheiro foi parar. Então foi por isso que o ministro Flávio Dino autorizou a suspensão da movimentação de 18 fundos. O que aconteceu? A empresa, que antigamente era Brasil Telecom, né, que depois foi incorporada pela Oi, ela tinha uma dívida com o Estado de Goiás e o Estado foi executar a dívida e aí o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional aquela execução daquela dívida. Aí a empresa ficou com dinheiro a receber. Na hora de calcular o dinheiro a receber, a dívida cresceu de uma maneira absurda. E pouco antes dessa dívida absurda ser executada, 2 fundos foram criados, de repente, do nada. E essa dívida foi paga para esses fundos. Esses fundos deram filhote. Aí você começa a invenção de outros fundos, criação de vários fundos. No fim das contas, esse dinheiro absurdo foi dividido para 2 fundos e aí vai tendo as ramificações. No fim da ramificação de um deles, chega-se a um fundo que tem 3 filhos do ex-governador. E no outro fundo, você tem, no final das contas, parentes do deputado, né? Do deputado Fábio Garcia. Do deputado. Então,
Aparentemente, eu não posso afirmar isso porque a investigação está sendo feita justamente para descobrir isso, foram criados todos esses fundos e os filhotes desses fundos para o dinheiro ir passando de um para o outro até chegar nessas pessoas, que são os beneficiários finais. Aí o ministro Flávio Dino achou tudo isso muito suspeito, a Polícia Federal levantou e aí agora parou-se tudo para investigar. Mas ninguém foi preso, contas foram congeladas, bens foram apreendidos, passaportes foram tomados e vamos ver o que vai dar nessa investigação. Ou seja, voltamos àquele assunto que inicia o ICL dessa sexta-feira. A direita sabe ganhar dinheiro fazendo política. Usa a política para ganhar dinheiro. Né? Aparentemente a dívida foi inflada para o dinheiro chegar nas mãos. Então é uma maneira de você transferir um dinheiro público para o bolso de pessoas físicas ligadas ao poder. Curiosamente, nomes da direita e da extrema-direita. A Elo estava falando sobre o STF, vamos falar um pouco mais sobre o STF e a crise entre André Mendonça e a Polícia Federal. A crise entre o ministro e a PF subiu mais um degrau nos bastidores no inquérito do INSS. Um dos principais atritos é o uso pela PF de provas de uma quebra de sigilo para embasar outros 3 inquéritos, um procedimento questionado pelo entorno do ministro. Auxiliares de Mendonça, em conversa com o repórter Kleber Lourenço, acusam a PF de usar provas sem sequer saber que sequer estão presentes nos autos, o que é uma clara ilegalidade. A tensão aumentou com a versão de que André queria retirar da PF bens e documentos apreendidos. Auxiliares do ministro negam e dizem que houve apenas um pedido de cópia de segurança do material digital. O Planalto entrou na mediação dessa crise por temer que ela ganhasse contornos políticos às vésperas da eleição, já que as investigações também envolvem suspeitas sobre o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva. O Jorge Messias agora articula uma conversa direta entre Mendonça e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A crise escalando entre o STF, especialmente o ministro André Mendonça, e a Polícia Federal, Chico. E a gente teve aquela manifestação dos 27 superintendentes, né, chamando a questão ali mais ainda para a política, levando a acusação toda ao gabinete do ministro terrivelmente evangélico, mas de alguma forma eu acho que foi interessante todos os movimentos, porque ficou mais evidente a guerra para todo mundo. Uhum. É um gabinete tentando vazar todo o universo que tem, toda a documentação que tem possível em relação à Lulinha, e a Polícia Federal tentando ter esse controle. Eu acho que é uma guerra de controle de informação que a gente tem em pleno andamento em Brasília nesse momento. E dentro de uma eleição, né? E isso em tempos normais, bate ali do lado, bate para o outro, quem for mais forte ganha a peleja. Mas em momento eleitoral, essa guerra é infinitamente mais delicada, né, Elo? Com certeza, e foi por isso que o governo botou o Jorge Messias para negociar, para ver se acalmava os ânimos, porque a última coisa que o governo quer é bagunça na véspera da eleição, quer tranquilidade, estabilidade, né, calma, tudo tranquilo. Mas tem sido super difícil, porque a relação entre os 3 poderes tem sido muito conturbada, existe um desequilíbrio óbvio, né, na praça dos 3 poderes, e esse desequilíbrio está afetando também as relações institucionais, a relação entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Então isso vai ter que ser resolvido, isso vai ter que ser apaziguado, né? E a gente precisa de uma definição cada vez mais clara dos poderes, das obrigações, dos deveres de cada poder. A dificuldade, desde que eu cheguei em Brasília, Chico, exatamente, tem quase 4 anos, que eu vejo que existe um esforço de recolocar cada um no seu quadrado. E tem sido muito difícil. E quem tem mais tentado fazer isso é o governo, porque tem sido a parte mais fraca dessa história toda. E a última coisa que o governo quer é agora uma pancadaria entre Polícia Federal
e Supremo Tribunal Federal. Não interessa para ninguém. Especialmente nessa investigação que envolve o filho do presidente, né? Pois é, eu acho que vai muito além disso, sabe, Will? Não acho que tem a ver só com o fato do filho do presidente ter sido usado, né, frequentemente, como é em toda eleição. Toda eleição usa o filho do presidente. Desde 2006, da eleição de 2006, que tem a pauta Lulinha. Chega uma hora, quando o Lula não tem nenhum escândalo sobre ele, pesando sobre ele, recorre à Lulinha. O Chico já falou que desde o útero desde o ultrassom da dona né? Marisa Letícia, que tenta investigar o Lulinha. Quando não tem nenhum... Por exemplo, tínhamos em 2010 o Mensalão. Então não precisava recorrer tanto ao Lulinha, porque atacava o Lula pelo escândalo que estava ali na praça. Agora, o Lula disputa uma rara eleição sem nenhum grande escândalo sobre ele. Sem a Rede Globo ter aquele esgoto no Jornal Nacional, atrás do dinheiro. Aquele esgoto atrás do Bonner, que todo dia despejava aquele dinheiro sujo para colar aquele dinheiro sujo do esgoto da imagem da Globo na imagem do Lula. O Lula disputa essa eleição livre de qualquer acusação direta. A oposição precisa do Lulinha, desesperadamente. É tanto que sobem o caso do Lulinha. Lulinha vira alvo e está lá, sob o André Mendonça, como investigado do STF. Não teria nenhum motivo, ele não tem mandato, ele não tem cargo, não tem nada. Seria para ser investigado lá na primeira vara de São Bernardo do Campo, no máximo. É verdade. Mas subiu, foi direto da CPI para um gabinete do STF, do Supremo. E agora são 3 inquéritos diferentes. Exatamente. Envolvendo ele. A oposição precisa desesperadamente dessa palavra Lulinha em qualquer manchete. Sem isso, a candidatura do Flávio vai para o espaço. É tanto que eles preferem ir com o vice acusado de estupro, porque esse vice tem Lulinha na boca o tempo inteiro, do que outra coisa. Então, é uma obsessão, porque Lula não tem nada, é uma eleição que o Lula disputa sem escândalo, sem Rede Globo ter aquela imagem do esgoto para mostrar sobre o Lula. E não é à toa que ele diz, olha, quem tiver algum problema que se resolva, que se explique, porque né, se eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que vou explicar. E ele tem toda a razão, né? Porque a vida do Lula já foi investigada, vasculhada de tudo quanto é jeito possível. Desde o pau de arara que saiu lá de Garanhuns para São Paulo. Cara, inacreditável, nunca encontraram nada, então fica difícil, né? Vou aproveitar para falar mais um pouco do Flavinho Desmaio. O deputado Lindbergh Farias apresentou ao STF uma representação contra Valdemar Costa Neto e os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro por envolvimento nas articulações das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele pede a responsabilização civil de quem, segundo o deputado, ajudou a provocar, financiar e apoiar o tarifaço de Donald Trump. Os conspiradores, segundo o Lindbergh, devem ressarcir os prejuízos causados à economia brasileira, aos trabalhadores, ao poder público e à economia do país. O Lindbergh listou os custos da operação e quem vai mostrar para a gente no telão é a Heloísa Vilela. Ok. Não, eu acho importante a gente primeiro destacar que eles estão partindo de uma coisa muito lógica, né? O Eduardo Bolsonaro já foi condenado por coação no curso do processo. O que quer dizer isso? Ele ficou maquinando lá nos Estados Unidos para o Brasil ser taxado pelos Estados Unidos para ver se isso assustava o STF e o STF não condenava o pai dele. Acontece que isso não funcionou. Mas se ele já foi condenado por ter feito isso, por que ele não é condenado também pelos prejuízos que isso causou ao Brasil? Então essa é a lógica que me parece bastante coerente, né, que eles estão usando para essa denúncia que estão fazendo agora. Então o advogado do Lindbergh colocou esses 3 culpados aqui, os conspiradores aqui, para dizer quais são os custos que essa conspiração está tendo para o Brasil. Então, por exemplo, queda das exportações, né? Nas exportações, o Brasil deixou de exportar para os Estados Unidos, no primeiro trimestre do ano de 2026, 13%. Teve uma queda de 13% nas exportações para os Estados Unidos, comparado com o primeiro trimestre de 2025. Então, aí já é uma perda
óbvia. Claro que o Brasil trabalhou, abriu mercado, diversificou a exportação, mas exportou menos para os Estados Unidos. Isso, claro, provocou uma redução da arrecadação, uma redução do ritmo de crescimento do Brasil. O Brasil cresceu, o PIB do Brasil cresceu menos, 0,2 pontos percentuais menos do que poderia ter crescido. Então, isso é menos dinheiro para todos nós, para o país, né? E perda de emprego, porque as empresas afetadas por essa taxação das exportações perderam emprego. O cálculo é pela Fazenda, 138 mil empregos. Só no agro, que é o grande aliado da extrema-direita, só no agro, 40 mil empregos teriam sido perdidos. Porque o Brasil diversifica exportação, mas tem setores específicos que não tem como fazer essa diversificação. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, destaca muito isso. Você tem empresas no Brasil que fazem produtos que participam na cadeia de fabricação da indústria dos Estados Unidos. Então fazem uma rebimbela da parafuseta que é essencial para a construção de um carro ou de uma máquina. Então é muito integrado. Então você não diversifica certas áreas de uma hora para outra. Como que você vai vender essa rebimbela para uma outra indústria de um outro país? Não é assim que a coisa anda. Então, a Confederação Nacional da Indústria reclama muito disso, de empregos perdidos, cerca de 11 bilhões de reais perdidos em exportações para os Estados Unidos. E o Brasil teve que correr para auxiliar as empresas que estavam perdendo com essa sobretaxa das exportações para os Estados Unidos. Criou aquele programa Brasil Soberano, teve que aparecer aí com uma linha de crédito de 30 bilhões. E a gente sabe a dificuldade que é para, se você alocar qualquer volume de recursos hoje em dia, com o aperto que existe nas contas públicas, o arcabouço fiscal, que mantém tudo muito controlado, e o Brasil teve que aparecer de algum lugar com essa linha de crédito, 30 bilhões, para ajudar essas empresas para perder menos empregos. Então, esses custos, eles estão jogando em cima dessas pessoas e do PL, que teria patrocinado tudo isso. Eduardo Bolsonaro, a gente sabe o que fez, né? Ficou lá nos Estados Unidos maquinando, tomou crédito, comemorou, disse que era responsabilidade dele, que ele tinha ido para os Estados Unidos para conseguir uma lei Magnitsky e conseguir taxação para as exportações brasileiras. O Flávio também comemorou, depois apagou, não foi? Ele botou nas redes sociais, depois apagou a comemoração, mas foi lá nos Estados Unidos para defender que os Estados Unidos adiassem essa imposição das tarifas. Não foi pedir que fossem retiradas, não foi lá explicar por que é importante para o Brasil continuar exportando para os Estados Unidos e não sofrer esse tipo de taxação. Ele não foi lá dizer que os Estados Unidos ganham muito mais com esse comércio com o Brasil do que a gente ganha. Não, ele foi lá dizer, vamos adiar, porque depois que eu for eleito, a gente vai conversar de igual para igual. Como quem diz, aí eu vou abrir as portas para vocês de vez. Bom, e o Valdemar, claro, porque também participou disso por financiar pessoas próximas do Eduardo, como o advogado, aquele Santana, que é sócio dele num instituto conservador e que continuou recebendo dinheiro do fundo partidário. Então, isso tudo tem que ser investigado. Por que o fundo partidário estava investindo dinheiro, colocando dinheiro na mão de um sócio do Eduardo Bolsonaro, né? Ajudando a fazer essa trama toda no exterior? Então, é isso aqui, um resumo do que essa denúncia, essa petição do deputado Lindbergh Farias está pedindo que o STF encaminhe isso para a Procuradoria-Geral da República para que seja investigado. Ô Chico, eu botava mais gente na vaquinha aí, viu? Tem uma galera que podia ajudar na cotinha aí dos três, porque teve mais gente. Mas tudo bem, esses três foram os principais colocar agentes. Aqueles elementos ali que são Paulo Figueiredo. São secundários assim, na grande política brasileira, mas são muito importantes lá na hora de correr para a Casa Branca para tentar esse lobby aí que enfraquece o Brasil. Agora, seria muito bom se essa gente fosse responsabilizada mesmo, né? Apagar, ressarcir o país por conta
dessa história, né? E que o próprio agro, o agro não é tão favorável a uma boa relação com os Estados Unidos. Não seria a hora dessas lideranças empresariais do agro dar alguma reprimenda a esses caras? Porque senão fica de graça fazer isso, Chico. Qualquer um vai lá e destrói o nosso país, assim? Cadê a liderança do Centro-Oeste ali para dizer, Flávio, segura teu irmão. E devolve o dinheiro que a gente perdeu. Exatamente. Devolve os empregos que a gente perdeu por conta disso. Essa cobrança que a gente não vê em lugar nenhum. E é um prejuízo. Cara, a confusão que essa gente tem criado para a economia brasileira não é pequena. Ela demanda horas e horas de trabalho da diplomacia, do Geraldo Alckmin, reunião ali, coisa de formiguinha, tentando convencer a Casa Branca, convencer técnicos do governo Trump a voltarem atrás. Então, eles geram uma confusão dos infernos. E tem que pagar por isso. Com certeza. É muito fácil a vida dessa galera sem ser responsabilizada por nada. Aproveitar, hoje é sexta-feira, amanhã tem o quê, Chico? Tem várias coisas. Você não vai. Amanhã é sábado. Amanhã tem Revista Liberta. Garoto! Será que a população confia em pesquisa eleitoral? Você confia? Dá para confiar ou não dá? A edição dessa semana da Revista Liberta aborda essa questão. A professora de Ciência Política Maíra Goulart esteve aqui com a gente essa semana e o jornalista Luiz Costa Pinto, conhecido popularmente como Lula, assina uma reportagem de capa sobre a desconfiança de parte da população brasileira nas pesquisas eleitorais. Ainda tem Lucas Rocha, está escrito Luchas Rocha no roteiro. É o Luchas Rocha, ele luxa muito aqui. Simplesmente o luxo. Corrigiu no roteiro, mas eu já li. Juca Kfouri, Adriana Ferreira, Márcia Tiburi, Jamil Chad, João César de Castro Rocha, Leonardo Boff, Paulo César Teixeira e Charge de Alves. Tá difícil hoje. A charge é do Alves. É do Alves. Muito bem. Chico Sá. É uma capa sensacional. Belíssima do Aroeira, capa. Mais uma. Muito boa. Dá para confiar em pesquisa, Chico Sá? Olha, dá. Tem instituto sério e tem um bocado de instituto oportunista que chega ali de última hora nas eleições para justificar aquela propaganda que os candidatos levam para o horário eleitoral da TV. Mas tem instituto com uma longa história de serviço prestado à democracia, dá para confiar. Não dá para confiar assim, vai acertar 100%, mas são bons indicativos. Eles captam a famosa fotografia daquele momento. É óbvio que uma eleição, por exemplo, vamos pegar uma eleição muito difícil para Instituto de Pesquisa, eleição para o Senado. Eleição para o Senado, faltando 2 meses, em pesquisa é nada. Não consegue captar para valer a vontade do eleitor, porque é uma coisa muito difusa ainda. Vai votar em quem para o Senado? O cara ainda vai perguntar ao vizinho, ele ainda vai para a reunião política dele do bairro, ele vai observar a propaganda política, ele está longe ainda de uma escolha. Costuma ser decidido muito nas últimas semanas. A eleição para o Senado. Mas pesquisa é confiável se você pensar na pesquisa como vai te dar um retrato. Olha, hoje fomos às ruas, fomos à Praça da Sé em São Paulo e lá, de 100 pessoas ouvidas, há uma inclinação em votar mais no candidato X do que no candidato Y. Aquele momento, tendência, né? O pesquisador vai para casa, vai tomar banho, vai viver a vida dele. O cara pode ter conversado com outra pessoa ou visto uma denúncia no ICL Notícias e mudado completamente. Sim. O pesquisador não vai ter culpa da mudança do cara. Então, é um retrato daquela hora que o pesquisador foi na Praça da Sé. E eu acho que, Chico, as pesquisas ajudam muito as campanhas, né? Sim. Porque esses recortes que eles dão de idade, religião, né, classe social, isso tudo vai dando para as campanhas uma ideia mais clara de onde eles precisam trabalhar melhor. Algumas campanhas aproveitam isso e agem de acordo. Outras não, né? Outras estão vendo que estão perdendo o voto das mulheres e vão lá e escolhem um cara que está acusado de talvez estupro de vulnerável. Mas aí cada um faz com os números o que acha que deve, né? Mas que orientam e que ajudam a quem quer entender o que está acontecendo no momento, acho que sim. Aliás, esse nível de informação hoje das campanhas é absurdo. Com inteligência artificial
e rede social e como as pessoas se manifestam nas redes, é possível você saber assim, a cor da roupa que veste teu eleitor. Em tempo real. Em Sapopemba, aqui na Zona Leste de São Paulo. Importante demais. Vocês gostaram? Ó, a discussão como é boa. Quer acompanhar mais a discussão? Assine a Revista Liberta, revistaliberta.com.br. Baratinho. Como diz Eduardo Moreira, é mais barato que um sanduíche. E é verdade mesmo. Você vai pagar menos de R$20 por mês para ser assinante da Revista Liberta e ter todo sábado textos exclusivos, inéditos, dos maiores analistas políticos do Brasil. Mas a gente também quer ouvir você na nossa enquete que está nos nossos canais do YouTube. A PGR quer aprofundar a apuração sobre Alfredo Gaspar. O que Flávio deveria fazer? Trocar de vice? Esperar a investigação? Manter e defendê-lo ou deixar Gaspar se explicar? A pergunta é difícil, porque é o que o Flávio deveria fazer se eu gosto do Flávio, eu acho muito fácil. ou o que eu acho que ele deve fazer sendo eu. Para me ajudar a gente acho- pra ele perder. Exatamente. Mas eu acho muito fácil. Eu acho que deve manter e defendê-lo. Mantém e defende. Já que ele não escolheu? Agora durma Escolheu tem 2 dias. Ele Vai já escolheu, largar a mão. tem que manter e defender até o último dia. Ir lá e com o Gaspar fazer o DNA lá em Alagoas. Ir lá na casa do primo, que ele disse que é o pai do menino. Provar que o primo é o pai mesmo, não é o Gaspar, que é pai da criança. Resultado de uma relação com uma menina de 13 anos. É o primo, é o irmão, não é o próprio Gaspar. O Flávio Bolsonaro tem que ir lá na clínica de DNA com o Gaspar, fazer tudo isso e provar. Ele tem que defendê-lo. Concordo, Agora, Chico. essa coisa só vai se resolver se a Polícia Federal resolver realmente tirar isso a limpo. Porque a vítima do abuso fica acuada, fica ameaçada, ou a tentativa de comprar o silêncio dela, não é? Então, se a Polícia Federal não entrar nisso aí, essa história não vai se esclarecer. Não tem a menor chance. Aproveitar que a gente está falando sobre o Alfredo Gaspar, chamar quem está fazendo apurações sobre esse caso. Guga Noblar, meu pequeno Samuel, direto de Brasília. Bom dia, Guguinha, tudo bem? Bom dia, meu príncipe Elô, Chico. Com a gente aqui, tudo ótimo. Agora com a campanha do Flávio. Não tá tão que bem assim. Confusão esse vice. Guga, Tá péssimo. a escolha do Alfredo Gaspar na chapa presidencial fez muita gente comemorar. Pelo menos na base do governo, né? O Guga conversou com alguns deputados do PT. Vamos ouvir o que eles disseram para o Guga e depois ele vai comentar as apurações que ele tem feito sobre esse caso. Vamos ouvir primeiro o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Mais um maluco para a chapa do Bolsonaro, totalmente despreparado. Cara que na cara dura protegeu ali na CPMI o doador da campanha do Tarcísio, o doador da campanha do Bolsonaro, o cara que era o laranja do Vorcaro para doar o dinheiro para essas campanhas, doou 3 milhões a um e 2 milhões a outro, na CPMI do INSS, ou seja, ele atuou ali para blindar esse doador e assim outras figuras. E não acrescenta em nada a chapa, é uma chapa que demonstra que o compromisso da família Bolsonaro com o Brasil é zero, literalmente zero, né? Com o povo brasileiro, com o povo trabalhador, não há compromisso nenhum. E uma escolha que demonstra o quanto que o Flávio Bolsonaro está isolado nessa corrida eleitoral, virou um candidato tóxico, nenhum partido do Centrão quis com ele, antigos aliados deixaram na mão e restou a ele se aliar a mais um radical tão despreparado como toda a família Bolsonaro. E quem também falou com o Guga foi o deputado federal Paulo Teixeira, também do PT de São Paulo. Vamos ver. Eu acho que os eleitores estão abandonando o Flávio Bolsonaro. Veja, ele não conseguiu a mulher como vice. Ele não conseguiu partidos que o apoiem. Ele brigou com a dona Michele e ela faz de conta na campanha dele. Ele não tem programa, não tem alguém de relevo que o apoie. E todo mundo diz a ele, olha, eu vou me manter neutro, que é uma maneira muito elegante de dizer eu não te apoio. Nesse sentido, eu acho que o vice ontem mostrou esse tamanho pequeno da candidatura de Flávio Bolsonaro, exatamente de uma pessoa que se dedicou a vida toda a fazer esquemas para
se locupletar, para se enriquecer, que tem uma série de falcatruas na sua história que não tem condição mínima de explicar nem sequer o patrimônio que tem. Então, esse vice é mais algo que reafirma tudo que falei, da inexpressividade da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ô Guga, parece que nem todo mundo achou ruim a escolha, né? Pelo menos o pessoal do PT, o pessoal do governo achou bem bacana a escolha do Alfredo Gaspar. Olha para o Lula, para o governo, que escolha maravilhosa. Inclusive ontem a gente anunciou ao vivo, no rolê, no ICL, eu e o De Luca, a gente acompanhou ali, teve o nosso react, e quando a gente viu a escolha do Alfredo Gaspar, ele é tão insignificante e desconhecido, que o De Luca, a princípio, falou, Alberto Gaspar? Ficou até na dúvida do nome, depois Fraga. Que a gente se tocou. Aí falou, não, é Alfredo Gaspar, aí que eu me toquei, o da CPMI, aquele que fez o jogo sujo de tentar enquadrar o Lulinha, de passar pano para o Flávio, foi o que pontuou o Alencar Santana no comentário dele. E um dos motivos da escolha é esse, inclusive, como ele fez esse trabalho de blindar o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, a turma da oposição, ali na CPMI do INSS, ele também ganhou a vaga de vice por isso. Agora, foi escolhido de última hora, há pouco, inclusive teve uma live do Flávio Bolsonaro reafirmando o Alfredo, porque estava todo mundo na dúvida. Eles colocaram o Alfredo ontem e a repercussão foi horrorosa. Desagradou o agronegócio, desagradou a Faria Lima, desagradou a Michele Bolsonaro, desagradou uma grande parte do PL. Todo mundo vendo ali como alguém que foi encaixado de última hora para agradar também ao Arthur Lira, já que o tira da disputa pelo Senado em Alagoas e facilita a eleição do Lira. Então foi um arranjo que desagradou, inclusive, a turma ali do Flávio Bolsonaro. E aí começou ontem um papo. Vai ficar Alfredo mesmo? Porque além dele ser inexpressivo, ele traz a questão da suspeita de estupro de vulnerável. Ele também está sendo investigado. O TCU, Tribunal de Contas da União, foi para cima das emendas dele. Tem 6 milhões em emenda parlamentar sob suspeita. Então, é um cara que tem teto de vidro, que traz uma agenda negativa. Na hora que você coloca um vice, é para falarem bem de você. Não, ele é mais uma brecha para atacarem o Flávio. Então, ontem, por incrível que pareça, foram atrás da Michele de novo. A gente foi o primeiro a noticiar aqui no ICL, que Michele estava na mira, a gente falou semana passada. E eles tentaram mais uma vez, eles não aprenderam que não é não. A Michele, imagina, a Michele, ela deu 3 foras no Flávio. Imagina o que ela não pôde negociar, imagina o poder que ela não teve nessa negociação. E mesmo assim, ela disse não. O pessoal desesperado ontem foi atrás dela de novo. Ela podia conseguir o que queria, negociar o que quisesse, entrar ali como a poderosa, a vice-poderosa, e ela não quis. Então, realmente, Michele odeia o Flávio Bolsonaro. Para recusar o que estão querendo dar para ela, o espaço que estão querendo dar, todo esse poder que ela tem para negociar, ela recusar a vaga de vice, gente, é porque ela detesta o enteado. Ô Guga, na extrema-direita teve gente que também não gostou, viu, Elô? A gente tem o que disse Silas Malafaia sobre a escolha. O Flávio perdeu uma chance de ouro de colocar uma mulher como vice. Não tenho nada contra o Gaspar, pelo contrário, ele fez um belo trabalho como relator da CPI do INSS. Tem valores. Tem o quê, Malafaia? Mas valores assim, ó, com cifra. Mas nenhuma outra chapa tem mulher como vice. Mas seguimos no apoio. O Ronaldo Caiado também deu uma zoada. Impossível vender o discurso de moralidade e segurança tendo uma chapa montada no puro pragmatismo e desgaste na justiça. A pergunta que fica para a direita honesta é até quando vão aceitar essa história de votar apesar da corrupção. A indicação de Alfredo Gaspar entrega exatamente o que o grupo de Flávio tem de mais manchado na praça: contradição, denúncias e embates jurídicos. Hipocrisia tem limite. Complemento, Alfredo só amassa, viu, gente? Alfredo Gaspar não dá. Mas aí nem a direita, Elô, aparentemente achou a escolha razoável.
Não, nem a direita que está doida para destruir o Flávio, ver se consegue crescer nas pesquisas, como é o caso do Caiado, que está com uma dificuldade enorme de crescer nas pesquisas e sabe que se enquanto o Flávio não sair da frente, ele não consegue avançar, né? Então ele fica bombardeando o Flávio. Caiado que também não é ninguém que tem assim essa moral toda para falar de quem tem problema na justiça, né? Vamos combinar aqui que ele também não está assim tão bem colocado nesse quesito. Agora, Chico, a gente estava falando agora há pouco aqui de pesquisa, né? E como as pesquisas mostram, o que influencia, o que ajuda na campanha. Você acha que isso vai influenciar nas pesquisas? Você acha que a escolha do Gaspar, a escolha de um vice, tem potencial para mudar algum número, um ponto, 2 pontos que seja nas pesquisas? Elô, bela pergunta, ótima indagação. Eu acredito que naquele eleitor, calcula-se hoje ali em torno dos 8%, 10% no tal do independente, o que não é loucão e está fechado, assim, não aquele eleitor que acredita no clone, que o Lula é um clone. Não naquele bolsonarismo raiz, né, Guga? Mas o eleitor que está ali, que fica, será que eu posso ir em algum momento com o Flávio Bolsonaro, porque eu não gosto tanto do Lula, porque eu sou antipetista? Esse eleitor, acho que ele é influenciado por coisas desse tipo. Quando ele começa a ouvir a história que uma menina de 13 anos teria sido violentada, seja por um primo, seja pelo próprio deputado, segundo a acusação, seja pelo irmão do deputado, seja por alguém da família, essa história é muito tenebrosa para não mexer com uma eleição. Eu acho que ela não mexe para ali no bolsonarismo raiz, esse vai cegamente para a forca junto com o Flávio, mas nesse tal do eleitor independente pode mexer sim. E só completando aqui, o Alencar Braga, o deputado do PT que fala pro nosso Guga aí no começo, ele fala de um personagem muito interessante que é o Fabiano Zettel. Ele não deu o nome, mas aquele doador, maior doador da campanha do Flávio, do ainda pai Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, trata-se do Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro. Guga, para a gente encerrar aí. Não, eu ia dizer que realmente, como falou o Chico, o Alfredo até atrai a bolha de volta radical, a bolha bolsonarista, porque ele faz o jogo ali de ficar atacando o PT, a imagem dele vai ser essa. Agora, o eleitor de centro, que é o que importa, as mulheres todas se afastando, ainda mais que ele não apenas não trouxe uma mulher, ele colocou um homem que tem, sob suspeita, uma história de agressão contra as mulheres, de abuso. Então, péssima escolha para quem é de centro. Péssima escolha para quem é de centro, mas excelente escolha para quem torce contra a campanha do Flávio Bolsonaro. Guga Noblat, até daqui a pouquinho no rolê, a partir das 11 horas da manhã, lá no canal Deluca. Guguinha. Até mais, gente. Vamos aguardar aí também os dobramentos aí dessa escolha de vice, porque eu acho que vai pegar muito mal e abriu mais uma janela de críticas aí para o Flávio. Péssima escolha e Lula feliz da vida. Tamo junto. Valeu, Guga. Até daqui a pouco. Você tem com o passaporte em dia? Olha, o meu não, e eu acho que nem tem chance mais não, viu? Mas você vai para Genebra junto com a gente agora conversar Genebra, com o sim. Jamil Eu achei Chad. que você estava falando de Nova York. Não, para casa de Jamil Chad, a gente não precisa de vir. Olha aí, ó. O dele está em dia. Curiosamente, o Jamil Chad está com o passaporte do lado, né, gente? Tá com um cafezinho pronto aí, tá dizendo que a gente tá indo pra sua casa, quero café. Esse sofá de Jamil Chad já me foi prometido, inclusive. Um dia espero usá-lo. Bom dia, Jamil. Bom dia a todos. Bom falar com vocês aqui da Suíça. É bom que é da Suíça, viu? Porque se você é jornalista e andou falando mal do Donald Trump no Twitter, no Instagram, toma cuidado, porque você pode ser barrado. Jornalistas estrangeiros que quiserem viajar aos Estados Unidos terão de submeter suas contas nas redes sociais aos norte-americanos para obter vistos. Postagens consideradas como anti-americanas seriam consideradas como um obstáculo para que o visto seja concedido. Que loucura tá a Coreia do Norte, né, Jamil Chad? Meu caro, eu nunca pensei que eu teria dificuldade em entrar na Coreia do Norte, mas aparentemente vai estar sendo mais fácil do que outros lugares. Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui essa situação.
É verdade que já no ano passado o governo norte-americano modificou os critérios para a concessão de vistos, aí, principalmente de estudantes, tinha um foco muito claro nos estudantes, porque houve toda aquela movimentação nas universidades americanas de apoio, por exemplo, à Palestina, né? De apoio, no caso, às denúncias contra um genocídio por parte de Israel. Houve todo aquele momento bastante dramático e, sim, o governo norte-americano decidiu que, para alguns vistos, quem fizesse o pedido no consulado no Brasil, na Argentina, ou aqui na Europa, ou em qualquer outro lugar, teria de apresentar, claro, seus dados normais, mas teria de abrir suas redes sociais, tirar aquele privado, né, William, e colocar num modo aberto ou público para que o governo norte-americano pudesse, vamos ser claros aqui, fuçar em tudo que você escreveu, colocou, disse, comentou, deu like, etc., na tua vida, basicamente, para ver se você não tem nenhum comportamento anti-americano. Qual é a novidade agora? A partir de agora, o governo norte-americano também instrui os seus consulados pelo mundo para fazer o mesmo com os jornalistas estrangeiros. Chico, Elô, William, no caso, todos nós, que basicamente queremos viajar aos Estados Unidos como turista, ou, e aí alguém poderia dizer, mas tem tanto outro lugar no mundo para ir. Sim, mas, por exemplo, agora em setembro, tem a Assembleia Geral da ONU com a presença do presidente Lula. E aí? Né? Não só o presidente Lula, vários chefes de Estado do mundo todo. Um momento em que os jornalistas do mundo todo vão, por exemplo, para Nova York, fazer a cobertura da Assembleia Geral da ONU. E aí, como é que fica? Isso vai ser monitorado ou não? E aí tem um outro aspecto, que aí sim é o lugar, eu diria, da arbitrariedade. O que é anti-americano? Anti-americano é um ato terrorista? Pode ser, sem dúvida nenhuma. Mas o que mais pode entrar nesse guarda-chuva anti-americano? Eu questionar Donald Trump ser anti-americano? Eu dizer que tal atitude é uma violação aos direitos humanos é anti-americano? Que é? Ou denunciar Gaza como genocídio é anti-americano? Tudo isso, claro, entra num enorme escopo de arbitrariedade total, que, claro, passa a ser alvo dos jornalistas. O que também é curioso, Chico, por favor, me desminta se for necessário, é que isso não entra ou não cabe naquela definição deles de liberdade de expressão. Exato. Porque eu fico muito perdido quando essas coisas acontecem. Porque eles defendem tanto a liberdade. O próprio novo embaixador, ou futuro embaixador dos Estados Unidos no Brasil, falou na audiência ao Senado de que uma das tarefas que ele tem é defender a liberdade de expressão no Brasil. E aí o problema somos nós, jornalistas estrangeiros. Tem um outro aspecto que eu vou além. Oficialmente, é para monitorar se você tem uma atitude anti-americana. Mas, ao exigir que você abra a privacidade da tua vida e que o escrutínio seja total em todo, basicamente, o teu comportamento, mas também, claro, dos teus amigos, querem saber de quem você é amigo, onde fica exatamente a questão da privacidade num governo, eu diria, tão ciente, né, Elô, dos bons modos e dos bons americanos e bons brasileiros. É o exemplo de democracia, né? Como sempre que se quis vender para o mundo. Você imagina, Jamil, no nosso caso, qualquer jornalista brasileiro, né, escreveu sobre a sobretaxa, por exemplo, sobre o tarifaço, criticou o tarifaço do Donald Trump. Isso é anti-americano? Com certeza para ele né? A gente pode ter escrito fazendo críticas à maneira como ele ganha dinheiro usando a política, por exemplo, que tem sido um assunto cada vez mais corrente. Isso também vai ser considerado anti-americano? Provavelmente. Então, nenhum jornalista brasileiro minimamente sério vai poder mais entrar nos Estados Unidos. E a gente vai ter a eleição também em novembro, os midterms, né? Muita gente vai querer cobrir essa eleição porque ela vai ser muito
decisiva. Inclusive, tem muitos candidatos que estão ganhando primárias justamente fazendo campanha direta contra o genocídio na Palestina. O que eles tentaram calar nas universidades não funcionou, porque isso está, né, ganhando corpo nos Estados Unidos. Então, assim, é um Big Brother, é uma arbitrariedade, é um caminho claro de rumo ao fascismo que não deixa dúvida, né? Exatamente. Agora, é curioso, né, Elô, porque eles se queixam do STF, né, com a suspensão de contas ou da suposta censura. Bom, que eu saiba, o governo norte-americano sempre lidou com a imigração não exigindo um comportamento como esse. Então, é possível você... Claro que é possível. Não é? O que eu insisto, essa questão do anti-americanismo, ela já é grave por si só, mas ela abre uma brecha, insisto, para que o governo norte-americano saiba tudo da tua vida e, obviamente, possa, eventualmente, usar, né, contra você, contra o teu meio, contra... Enfim, não é uma teoria conspiratória isso, porque nós estamos vendo já nos Estados Unidos atitudes dramáticas do próprio Estado americano contra jornalistas americanos, não é apenas contra o jornalista estrangeiro. Nós estamos vendo isso acontecendo, inclusive com o FBI entrando na casa de jornalistas para saber quais são as fontes daquele jornalista. Insisto, isso, se a gente descrevesse isso nos anos 30, teria um nome. Sobre outra pessoa que entrou na mira da extrema-direita, a Michelle Bachelet, a ex-presidenta do Chile, uma referência na defesa dos direitos humanos, é candidata favorita do Brasil para assumir a Secretaria-Geral das Nações Unidas, o cargo mais alto da entidade. E por isso começou a sofrer uma série de ataques. Quais são as origens desses ataques, Jamil? O que eles exatamente, e qual é a intenção por trás deles? Essa é uma história muito interessante, William, porque de fato ela mostra a capilaridade e eu diria a orquestração da extrema-direita global. Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, foi alta comissária da ONU para Direitos Humanos, inclusive aí na foto ela mostrando no vídeo, ela obviamente dando uma coletiva de imprensa aqui em Genebra, e ela é a candidata do Brasil para ser a próxima secretária-geral da ONU, uma votação que pode começar agora, na verdade, já no final de agosto. São 6 candidatos. A grande expectativa é de que finalmente a ONU tenha uma mulher como secretária-geral. Pois bem, como ela de fato é a candidata do Brasil e do México, porque o Chile, com caste, retirou o apoio à sua candidatura, que é obviamente problemático, o que nós vimos foi um movimento de extrema-direita mundial iniciando uma operação impressionante de desinformação sobre Michelle Bachelet. Por exemplo, William, eles dizem o seguinte, que se Michelle Bachelet for escolhida para ser a secretária-geral da ONU, ela vai perseguir escolas, igrejas e os pais. Não sabia que o secretário-geral ou a secretária-geral da ONU tinha esse poder todo de perseguir igrejas, pais, no caso famílias, né, e escolas. É um discurso muito parecido à da extrema-direita brasileira, que nós vimos nas eleições, que o Lula ia fechar igrejas, etc, etc. Ou seja, é muito coordenado. E aí, claro, essa extrema-direita mundial faz petições, derrama desinformação nas redes sociais. Uma entidade especificamente, a Citizen Go, uma entidade da extrema-direita global, fazendo essa campanha com recursos que ninguém sabe exatamente de onde vem, mas é muito dinheiro, porque são petições, são clipes, são programas, são lives, enfim, há uma ofensiva para impedir que Michelle Bachelet seja, eventualmente, a secretária-geral da ONU. O que é interessante é que essa Citizen Go, entre outras coisas, atua também muito no Brasil. É uma entidade que, por exemplo, se você vai nas redes sociais deles, eles defendem o Nicolas Ferreira e outros, eu diria, ícones da extrema-direita brasileira. Fica muito claro que existe
uma globalização da extrema-direita em suas campanhas também, eu diria, não só nas eleições nacionais, mas também nas eleições para órgãos internacionais, como a ONU. Essa coordenação é que é assustadora, né, Chico? E parece, e ela lembra, é a mesma plataforma aí, como o Jamil falou, que vem da campanha eleitoral de 2022. Fechar a igreja, isso, o ataque às escolas, a mesma... Você pega a cartilha, é a mesma. Agora, o mais alarmante da extrema-direita é que ela está numa rede como essa que o Jamil traz, e ela está também no Conselho Popular da Prefeitura, no varejão dos bairros. É uma organização como nunca, que vai do Nicolas à Turquia, à Hungria, assim, é muito bem feita. Só que eu acho que não estão mais jogando sozinho, como jogaram até 2018, até um pouco o começo da campanha de 2022. A esquerda, a centro-esquerda, acordou. No Brasil, hoje, a gente tem um enfrentamento muito mais elevado do que tinha há 4 anos atrás. Você vai votar, por exemplo, num conselho tutelar na Lapa, aqui em São Paulo, que é o meu caso, você já vê a esquerda disputando. Não é mais só a igreja evangélica lá da esquina da Lapa que quer fazer 100% no conselho tutelar. A esquerda, a centro-esquerda no Brasil também acordou. É verdade. Chico, só um ponto que você colocou que eu acho muito importante. Essa rede global, ela é muito sofisticada e ela se adapta a cada situação, a cada país, a cada idioma e eu diria até mesmo a cada religião. Claro que no Brasil os evangélicos estão muito presentes, mas a gente vê isso se espalhando de uma forma muito impressionante. E aí você vê, claro, no caso dos evangélicos ou das periferias brasileiras, um comportamento, uma linguagem adaptada àquele público. Quando você entra aqui na ONU, você vê eles de terno e gravata, falando várias línguas, atuando de uma forma ultra profissional no lobby, justamente. No fundo, é o mesmo discurso. No fundo, é exatamente uma coerência muito impressionante daqueles que atuam na ponta, ou seja, diretamente com o eleitor lá, numa cidade brasileira, Argentina, ou na Guatemala, onde é que for necessário a atuação deles, e também nos corredores da diplomacia internacional. Esse é um fenômeno a ser estudado por muito tempo, porque nós precisamos entender que essa é uma coordenação. Esses engravatados que percorrem a ONU fazendo campanha contra Michelle Bachelet usam, na verdade, o mesmo discurso, claro, adaptado, insisto, dentro dos protocolos da diplomacia internacional. Alguns não, alguns esquecem o protocolo, mas muitos deles usam o protocolo, eles não rompem o protocolo, eles instrumentalizam justamente esses fóruns internacionais para que a sua, eu diria, a sua base de valores seja basicamente implementada. Então, o que eles querem é controlar desde o topo da pirâmide, que é justamente a Secretaria-Geral da ONU, até mesmo os conselhos tutelares na Lapa. E tudo entre uma ponta e a outra. Jamil, para a gente encerrar, ontem eu estive na Flip, inclusive encontrei a Luísa Vilela, Rodrigo Viana estava lá falando também sobre a América Latina, estava a filha do Petro, filha do Gustavo Petro, a Sofia Petro, e ela falava, ontem era o último dia do governo do pai, né? O primeiro governo de esquerda progressista da Colômbia, hoje é a posse do Abelardo de la Espriella, candidato da extrema-direita que venceu o pleito na Colômbia. Eu queria um comentário rápido seu sobre a expectativa dessa posse hoje do destino da Colômbia. Um destino, eu diria, ainda mais complicado do que aquele que nós vivemos durante os anos de Uribe. Para quem não estava aqui ainda, Uribe foi o governo de direita que, eu diria, acolheu os militares norte-americanos no país. Foi um governo extremamente problemático, mas eu até tenho medo de dizer essa frase, mas eu acho que o Uribe vai parecer um moderado perto do que nós podemos ver aí nos próximos meses. A expectativa é de que o governo de extrema-direita na Colômbia agora não só
adote uma postura como o Bukele em relação ao crime ou em relação a qualquer tipo de questão social, mas também que ele se torne um pivô muito fundamental da estratégia norte-americana de militarização da América Latina. Então vamos ter de ficar muito atentos, porque a fronteira do Brasil é uma fronteira porosa, uma fronteira complicadíssima, é uma fronteira que já tem uma presença complicada, eu diria mais que complicada, do crime organizado, e é uma fronteira que sim pode causar ainda muito atrito em relação, claro, ao Brasil. E, eventualmente, pode ser um presidente que repita, eu até posso imaginar, compete com Javier Milei em saber quem é que vai ser o maior fustigador do Brasil. Vamos ver de que forma isso vai ser alinhado, eu diria, entre as extremas direitas, entre os movimentos de extrema direita da América Latina. É isso, né, Jamil? Porque existe também no campo deles uma disputa para ver quem vai ser o grande líder da extrema-direita. A gente conversava aqui outro dia sobre isso, que nem interessa muito para o Milei a vitória do Flávio Bolsonaro, porque vai colocar em competição com ele essa liderança para ver quem vai ser o grande parceiro dos Estados Unidos, quem vai ser o maior sabujo, quem vai vender mais o seu próprio país para os Estados Unidos, mas quem vai ameaçar mais a estabilidade brasileira, porque o jogo deles é desestabilizar o Brasil. Agora, eu acho também que, assim como está acontecendo na Argentina, vai ter muita resistência lá na Colômbia, vai ter uma disputa interna. Não é porque o Petro perdeu a eleição porque ele fez um trabalho de organização de bases na Colômbia, né? Como a Venezuela teve no passado também. Então, você vai ter uma resistência organizada aos movimentos desse novo líder de extrema-direita lá na Colômbia. Agora, ele promete violência, ele promete não só perseguir, mas matar a oposição, a esquerda, a quem for comunista. Então, as promessas dele são muito violentas, então a resistência vai ter que ser muito organizada. Jamil. É isso mesmo. Perdão. Quero te agradecer a participação. Seu último comentário para a gente encerrar. Não, é só um comentário sobre a Sofia, sobre a filha do Gustavo Petro. Um dos discursos mais, eu diria, bonitos que eu já vi foi um discurso que o Petro fez, e ele começa o discurso falando da filha dele, como a filha dele provocava ele a ter algumas das reflexões e que ele basicamente passou a adotar. Eu tenho uma certa esperança de que ela não só provoque o pai dela, mas provoque a América Latina também. Muito obrigado, Jamil Chad, direto de Genebra. Nos vemos semana que vem, Jamil. Tchau, tchau, Jamil. Com passaporte. Boa! Para sua casa, a gente não precisa de visto, isso eu estou sabendo. Não, eu já esqueci, Jamil, a ideia de Nova York, do Natal em Nova York. Eu vou para Nova York do Maranhão. Sabia que tem uma Nova York no Maranhão, lá na beira do Parnaíba, é lindo, incrível. Então, quem precisa passar frio em Nova York, tá doido? Tchau, Trump. Não, mas quem precisa sou eu, que tenho que ir lá ver meus filhos, não tem outro jeito. Mas quem quiser passar frio, pode passar frio em Genebra, pô. Tem chocolate quente, casa do Jamil Chad, tem nenhuma opção. Eu tô pensando, Jamil. O regime Trump não vai nos deixar passar o Natal em Nova York. Pro Chico, Will, como é que eu renovava meu visto de jornalista quando eu cheguei nos Estados Unidos? Em 1988, tem muito tempo. Mas eu pegava meu passaporte, colocava num envelope, colocava um envelope pré-pago dentro, mandava para o Departamento de Estado com uma carta da empresa para quem eu trabalhava, e eles devolviam. E acabou. Sem debate. Era isso. Civilização. Aí, que é como veio tem que ser, 11 de janeiro, começou a ficar complicado. Aí a gente tinha que vir ao Brasil... o 11 de setembro, gente do céu. É que janeiro roubou o protagonismo. Janeiro aconteceu muita coisa, É. né? Lá e cá. E aí passou a ter que vir para o Brasil para renovar. Agora essa loucura de Big Brother grande irmão em cima de todo mundo, né? Tem muitos amigos jornalistas que estão indo para os Estados Unidos e estão preocupados de não conseguir o visto, em especial por causa das redes sociais. Mas é assunto para a gente continuar, porque certamente as loucuras de Trump não vão parar por aí. Quero aproveitar para chamar vocês a acompanhar a segunda temporada do podcast de jornalismo investigativo No Alvo.
depois do sucesso que foi a investigação sobre Silas Malafaia, ela, a mulher que apura e apura, Juliana Dalpiva, revela bastidores inéditos, documentos e depoimentos de quem já compartilhou intimidade com Flávio Bolsonaro na série O Herdeiro de Jair. Tem um teaser, vamos assistir. Centrado, ponderado. Ele se apresenta como o Bolsonaro que tomou vacina. Eu sou assim, a minha história de vida é assim, meu perfil é esse de ser um Bolsonaro centrado. Um filho que seria o oposto do pai. Uma espécie de Flávio B, ou quase um Flávio sem sobrenome. Ele não quis tomar vacina. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. As pessoas já conhecem o Jair Bolsonaro, já viram ele sentado na cadeira de presidente. Mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Mas de qual Flávio Bolsonaro ele tá falando? Desse? Não se pode levar pro lado e simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais. Ou então desse aqui? O que nos une é desconfiança da urna eletrônica. Esse é o podcast No Alvo. E a segunda temporada é O Herdeiro do Jair. É Flávio Bolsonaro! Eu vou contar pra você quem é o Flávio Nantes Bolsonaro. Ele entrou pra política como parte de um projeto do pai. Um Flávio que aprendeu a atirar com um matador. Eu fui Adriano dentro do box, ele dando instrução de tiro, né? E a partir disso, ele se transformou no homem de negócios do clã Bolsonaro. Tem erro, tem 1 milhão na conta e tal, tá? Mas, pô, não é nem sombra. Um herdeiro e operador direto de um esquema de desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Por enquanto a gente tem uma trégua, né? E que segue o baile. Um dinheiro que também trouxe poder, força para indicar ministros do Supremo Tribunal Federal e negociar com banqueiros como Daniel Vorcar. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar. Tudo isso não é sobre o passado do Flávio Bolsonaro. É a história de quem ele realmente é. Quem é que tem medo da verdade? Quem é assinante do ICL recebe antecipado o acesso. O primeiro episódio vai ser liberado gratuitamente na próxima segunda-feira, dia 10. Eu vou pedir para a Juliana um acesso antecipado para eu ouvir antes. Às 12 horas em ponto. Para receber acesso gratuito, o link é fácil. icl.com.br/podcast. E você vai entrar no grupo exclusivo de WhatsApp dessa super estreia. Eu não sei, depois vocês me confirmam, a edição é do Cristiano Botafogo, né? Do Medo e Delírio, porque teve Flávio Bolsonaro ali no meio. O estilão todo Delírio. Quem conhece e gosta dos meninos do Meio e Delírio, do Cristiano Botafogo, Seu Lixo e do Pedro Daltro, conhece aquele Flávio Bolsonaro, entregou no meio. Não, é marca dos caras. Deve ser dos meninos. E é bomba total, né? Porque a Juliana Dalpiva, ela é a repórter, ela é a jornalista brasileira que mais conhece, eu ia falar, os intestinos dessa família. Mas vamos falar os labirintos, os arredores. Melhorou. O caminho dos cofres. O caminho dos cofres, a Juliana conhece como ninguém. Já colocou, tá tudo lá no livro O Negócio do Jair. Ela sabe o roteiro dos 51 imóveis comprados com dinheiro em espécie. Ela conhece. Então, se ela tem mais sobre o Flávio Bolsonaro, se fosse bolsonarista, começaria a me preocupar muito. Começaria a tremer nas bases, né? A Juliana conhece muito sobre Flávio Bolsonaro e a gente vai chamar alguém que sabe muito sobre Donald Trump. Professor Leonardo Trevisan. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? William, bom dia, Elô, bom dia, Chico. Bom dia, lá vamos nós. Vamos nós. Professor, eu sonho um dia em chamar o senhor aqui para falar sobre qualquer outra coisa, amenidade, como tá a vida, professor. Receita de bolo. Vamos falar sobre... Conversar dos meus alunos, as histórias que eles contam, mas não pode. Mas, infelizmente, professor, o assunto segue sendo Donald Trump.
A revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti, é o capítulo mais recente de uma ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil às vésperas das eleições. A decisão acontece no momento em que Javier Milei, representante mais radical do trumpismo na América do Sul, também amplia os ataques ao presidente Lula e autoridades brasileiras e vê a Argentina ser rebaixada na relação diplomática com Brasília. Hoje, o Brasil é um dos poucos países da região que não estão subordinados a Washington e à extrema-direita global. Professor, eu queria que o senhor juntasse os dois temas, né? Como essas ofensivas têm relação. Ainda que me parece que não é uma ofensiva coordenada, não tem uma troca de telegramas, de mensagens de aplicativo, certamente há uma coordenação intelectual, né, que tem esse ideário de ataque ao Brasil, usando o proxy dos Estados Unidos aqui na América do Sul, a Argentina, e usando também Washington. Não há dúvida, William. Né? O que me chama mais atenção, até outra vez nós estávamos conversando com a Elô sobre isso, né? É o formato da resposta do Itamaraty. Me chama muito a atenção isso. Né? O Itamaraty olha para tudo isso que você disse, para esse conjunto de pressões, para esse conjunto de atitudes contra o Brasil, e ele toma uma atitude absolutamente coerente e absolutamente firme. Nós Brasil, nós governo brasileiro, nós não vamos mexer uma palha, nós não vamos mexer 1 milímetro da posição nossa de respeito às regras internacionais, de convivência civilizada. Eu tenho a sensação, William, que isto é o que mais inferniza a esse grupo. A ação brasileira, eles vão avançando e o Brasil não se move. O Brasil, nós permanecemos exatamente respeitando a lei. Nós permanecemos exatamente respeitando os protocolos. Exemplo, Argentina. Primeiro, vamos pegar o primeiro caso Argentina. Nós não vamos devolver o embaixador para a Argentina. Não dá. Ele fez uma segunda ofensa, nós não vamos devolver o embaixador para a Argentina. Sabe quem é que ficou com os cabelos em pé? O empresariado argentino. Dá uma olhada no Clarim. Dá uma olhada no Clarim. Né? É fácil de ver. Clarim.com está lá, você olha. E você vê o formato como a preocupação de setores da economia argentina, que ainda, vou repetir a frase, grife embaixo, que ainda geram emprego. Tem um monte não gerando emprego. Então, o que ainda gera um emprego com essa situação com o Brasil? Eles têm receio de que o Brasil use a chegada dos chineses para efetivamente deixar de lado o comércio com a Argentina. Isso não interessa para eles. Essa é uma resposta. A resposta para os Estados Unidos vai na mesma toada. Né? Nós somos um país que tem relevância para os Estados Unidos. Nós temos uma sequência de ações que tem relevância para vocês. A escolha é de vocês de agravarem. Enquanto isso, nós vamos procurar outras atitudes, nós vamos procurar outros caminhos, nós vamos diversificar. Sabe o que é que mais irrita a Milei e ao... Quando a gente fala Trump, a gente passa na cabeça da gente que Trump sabe o que é Brasil, que Trump lida com... Não é nada disso. O centro da questão é Marco Rubio. Eu insisto muito nisso. Né? O centro da questão é Marco Rubio, que quer Brasil, Argentina, para catapultar a candidatura dele, que, não sei se você concorda comigo, Elô, está em baixa no contexto americano, porque o Vence está avançando. Sim, se não estivesse em baixa, os senadores republicanos já teriam aprovado o Daniel Pérez. Cadê a aprovação? Isso, não, e está em baixa porque ele está causando prejuízos para a economia americana. E é isso que o empresariado americano não quer. Tem 25 estados processando agora o governo federal por conta das taxas que ele está colocando sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, é disso que a gente está falando. Existe uma briga interna e o Rubio não está se saindo bem. Não está se saindo bem porque a pressão contra ele é grande. E, professor, eu ouço isso muito aqui
aqui não, porque eu estou em São Paulo hoje, mas em Brasília, né, no Palácio do Planalto e no Itamaraty, eu tenho ouvido esse recado direto. Primeiro, o que mais que eles podem fazer, porque a medida é do Departamento de Estado. Então vão mudar visto, não vão aceitar um diplomata ou outro, vai ficar nisso aí, porque está cristalizado que esse enfrentamento, essa provocação vem do Departamento de Estado, não é Trump, como o senhor muito bem falou, e eu ouço exatamente a mesma coisa. E o outro ponto que eu ouvi essa semana é o seguinte, isso é como um jogo de xadrez. Como a gente tem uma disputa muito equilibrada, como se fosse num jogo de futebol. São dois times muito equilibrados, o dos Estados Unidos e o do Brasil. É assim que a diplomacia brasileira coloca a questão. Então, eles ficam criando cascas de banana para ver se conseguem ganhar o jogo com o erro do adversário. E o Brasil não erra. O Brasil nega a errar, né? Exatamente, porque a diplomacia brasileira tem norte, vamos dizer desse jeito, muito claro. Ela sabe exatamente o que ela quer, são profissionais, ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Todo o procedimento em torno da embaixadora Viotti é exatamente isso. Nós temos um procedimento, eles estavam realmente esperando uma grande briga, uma grande frase, para aí eles fazerem outra frase, aí o departamento... Sabe por quê, professor? Porque eles só conseguem olhar no espelho. Eles ficam imaginando que aqui o lado de cá vai reagir da mesma maneira que eles reagiriam. Mas o Itamaraty fala disso, sabe como? Gangsterismo diplomático. Por quê? Joga as regras todas no lixo e fica agindo com bravata, achando que a gente vai reagir com bravata também. Estão enganados, né? Quando a gente nota que a diplomacia... Sabe, Elô, você tem muita experiência nesse assunto. Quando a gente nota que a diplomacia americana, que quando nós conhecíamos há 10 anos atrás, 5 anos atrás, era algo absolutamente profissional, ela não está na mão dos profissionais da diplomacia. Atenção a isso! Rubio não é um profissional da diplomacia. Daniel Pérez é um candidato a governador da Flórida que estava atrapalhando o caminho, Olha quem faz a diplomacia americana no tenso Oriente Médio, que é o Steve Witkoff e o Jared Kushner, que são sócios na empresa de meme coins dos filhos do dono. O Steve Witkoff era um vendedor de apartamento. Desculpa. Sabe, a experiência que eu tenho em relação com encontros internacionais e tudo mais, era a eficiência. Todos os outros agentes procuravam a seção americana porque ali tudo funcionava. É exatamente o contrário que está acontecendo hoje, meus amigos. É porque também nos Estados Unidos, outro dia eu li a quantidade de representações diplomáticas americanas que estão sem titular. Se a minha memória não falha, é mais de 50. É um negócio impressionante, William. Mais de 50, que não tem embaixador, não tem estrutura. Porque o que eles querem... Agora, desculpe a rudeza das minhas palavras. Eles estão muito longe de querer qualquer diplomacia, eles querem negócios pessoais. Exatamente. A gente estava falando disso aqui mais cedo, né? De como eles usam o poder para ganhar dinheiro. É negócios pessoais. O Trump tem um projeto de enriquecimento, não tem nada a ver com estratégia política. Só que ele topa com o Irã, por exemplo. E aí ele topa com uma China que olha para isso e diz, graças a Deus, obrigado, viu, senhor? Mandaram uns incompetentes desse tamanho e nós vamos reinar cada vez melhor. Mas a gente está na mira, né, professor? Isso daí não há, não há dúvida. A gente está na mira. Depois do Irã, a principal preocupação da política externa americana é a eleição brasileira. Não há dúvida, porque a eleição brasileira catapulta e segue todo o ritmo. É a grande... Sabe a cereja do bolo? Da promessa do Marco Rubio para setores conservadores americanos.
Agora, o grosso do Partido Republicano, não sei se você concorda comigo, Elu, o grosso do Partido Republicano, a cúpula do partido, olha para o Marco Rubio e diz era ruim com Trump, ficará muito pior. E eles vão apostar em Vance, que pelo menos tem um projeto. Observe que Vance está cumprindo aqueles rituais clássicos da campanha política americana. Ele está visitando estados para fazer campanha e com os senadores, com os locais, numa tradição absurda, coisa exatamente contrária que Marco Rubio está fazendo. Mas o problema, professor, é que ele promete a mesma coisa que o Trump prometia, que é se retirar dos conflitos internacionais, não participar de guerras. Né? E chega na hora que assume a presidência da República, isso acaba, porque a pressão, não é isso? A pressão das empresas de fabricação de armas, né? A pressão dos grandes lobbies, muda isso tudo. Agora, professor, é aonde ele sente, vamos usar uma expressão bem americana, o cheiro do negócio. Você conhece isso melhor que eu. Eles sentem o cheiro do bom negócio e eles vão atrás do bom negócio. Na venda de arma, negócios imobiliários, eles são vendedores de apartamento. Eles querem transformar. Você lembra Gaza de perfeitamente. Resort. É o resort que eles pretendiam fazer de Gaza. E fizeram uma iapa que todo mundo pudesse assistir. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, William, nós temos que olhar para essas atitudes e a resposta brasileira, que é, olha, eu não saio da linha. O que os deixa muito mais irritados. E aí eles cometendo mais erros. O Trump, desculpe, o presidente Lula, não disse eu vou falar com o Trump de graça. Eu não tenho nenhuma fonte secreta e a minha bola de cristal não funciona, William. Não tem jeito. Mas eu olho para isso e tenho muita certeza de que toda a equipe do Richard Grenell, que é de uma diplomacia mais serena, está falando com o Lula e é ele que está arranjando esse telefonema do Lula com o Trump. Em outras palavras, os setores empresariais americanos que não estão interessados nessa absurda confusão têm um representante na orelha do Trump. E isso aí tem que ser levado em conta. O Lula não brinca de serviço. E se ele falou, eu vou falar com o presidente Trump, é porque essas negociações já estão mais adiantadas com uma parte mais serena. Igualzinho o que aconteceu em outubro, que deu no encontro da Malásia. Salão Oval, meus amigos, tem uma porta aberta, não é para um lado só. Tem várias pessoas que chegam na orelha do Trump. Várias. Eu acho que dessa forma nós temos que olhar para isso e olhar para isso, para o profissionalismo com que nós estamos agindo. Eu repito, o Brasil tem certas burocracias que são muito, muito eficientes. Uma delas é do Itamaraty, outra é do Banco Central, que também ajudou nessa situação e deu a resposta que eles mereciam sobre o PIX. Né? A resposta está dada pelos técnicos do Banco Central. Ótimo. Deixa, eles estão fazendo propaganda do PIX para nós, mais estados africanos e asiáticos vão querer conhecer o PIX e nós vamos mandar gente lá para ensinar. A China está fechando acordo agora para aceitar pagamento em PIX, para que quando a gente for lá visitar. Exatamente. Nada mais, nada menos do que a China. Nada mais, nada menos do que a China. Ao contrário, e desculpe meus amigos, mas ao contrário do que a gente olha para essa tempestade toda lá fora, de algum modo, o comportamento brasileiro está serenamente seguindo o seu curso. Sabe? Eu vou lembrar da minha tia-avó mais uma vez, sabe a mulher, né? A caravana anda e os cachorros latem. Né? Deixa os cachorros latirem que a caravana anda. É exatamente isso. Perfeito, professor. Professor, quero te agradecer. Eu perguntei, nós já temos a próxima convidada, minha diretora? Já temos? Então, vou aproveitar para me despedir do professor Leonardo Trevisan, agradecendo muito. Infelizmente, professor, vou ter que chamar o senhor. É um prazer sempre recebê-lo, mas certamente o nosso próximo tema vai ser do Donald Trump de novo. Professor... o Trump vai infernizar a vida da gente, não tem problema. Isso é mesmo. Tem mais 2 anos, professor.
Faltam dois. Tem muito movimento pela frente. William, um abraço, meus caros. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, professor. Bom fim de semana. Falei da nossa próxima convidada, Heloísa Vilela, Chico Sá, você que está assistindo, 9 horas e 40 minutos, é a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Deputado, um bom dia, sempre um prazer recebê-la aqui no ICL. Bom dia, pessoal, é um prazer também, apesar das notícias, né? Mas está tudo certo. Ultimamente está difícil, né, deputada? A gente conseguir trazer para falar de coisa boa está difícil, mas até que a notícia não é tão ruim assim. Em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça condenou o ministro Marco Buzzi à perda do cargo pelas acusações de importunação sexual. O caso agora será analisado pelo STF. A condenação é o resultado de um processo administrativo disciplinar aberto após Buzzi ser acusado por uma jovem de 18 anos. Depois da primeira denúncia, uma servidora também afirmou ter sido vítima de crime sexual supostamente cometido pelo ministro. O resultado da condenação se deu por unanimidade dos 28 ministros presentes. Dá para comemorar, deputada? Dá sim. Eu estava ouvindo vocês, me deu uma vontade danada de me meter no assunto anterior, mas vamos aqui. É bom, né? O assunto é bom, né, Jandira? O assunto é quente, é quente e grave, né? Quente e muito grave. Mas olha, essa condenação desse ministro, desse juiz, né? Porque, na verdade, ele é um magistrado. É uma inovação, porque a punição anterior era a aposentadoria compulsória, a punição era descansar ganhando bem, né? Depois de todos os crimes que eram cometidos, e particularmente contra as mulheres, e neste caso, mulheres jovens também. Então, quando se toma uma decisão de punir, né, e ao mesmo tempo... Não, teve 4 magistrados que colocaram que ele deveria ter aposentadoria compulsória ainda, mesmo o Supremo Tribunal Federal já tendo feito suspensão desse tipo de punição. Quer dizer, a pena máxima não é mais a aposentadoria compulsória, e sim a perda do cargo. E foi isso que aconteceu, o que é marcante, é histórico para nós, principalmente quando nós estamos na data de 20 anos da Lei Maria da Penha, que faz hoje, né? Então, eu acho que essa é uma indicação importante de uma evolução do sistema de justiça brasileiro, que pune um magistrado da dimensão de um juiz como esse ministro Buzzi, e é importante que essa mensagem fique e que isso intimide novas posturas e que, se houver, que a punição seja máxima também. Parece que o Supremo ainda vai discutir se mantém o salário dele ou não, né? Isso a gente não sabe, mas é o que tudo indica, espero, o Supremo suspenda tudo, perda de cargo, perda de salário, perda de tudo, porque parece sempre que crime de assédio é crime menor, e não é. Então é importante que essa punição seja bastante exemplar e que daqui para frente todas sejam dessa forma. Ótimo, deputada. Prazer voltar a falar contigo. A senhora citou a Lei Maria da Penha, uma lei que enfrentou, né, nesses 20 anos, uma tentativa até terrorista de desmoralizá-la, né? Você tem canais, como para ir para uma conversa mais prática, você tem canais, por exemplo, como o Brasil Paralelo, que tentou, de todas as formas, acabar com a biografia da Maria da Penha, que dá nome a esta lei. Mas parece que a história foi favorável à Maria da Penha, não teve como tirar a força dessa lei. É uma lei que chega e continua muito forte no país. É uma lei que resultou além das prisões, além da questão pedagógica, ela acaba gerando outras notícias favoráveis, como a questão do cumprimento das pensões. Ou seja, é uma lei que trouxe um bocado de coisa boa em meio a esse noticiário cheio de notícias desfavoráveis. Segue forte a lei, mas apesar de tudo isso, você tem, por exemplo, um candidato a presidente da República que, por razões desconhecidas, insiste, por exemplo, em um candidato a vice que tem acusações. São acusações que não chegaram ainda ao fim, não tiveram investigações para valer ainda de Polícia Federal, nem de Ministério Público, mas a senhora não considera um abuso, diante de tudo isso
que eu falei, diante de 20 anos de Maria da Penha, insistir com um candidato a vice acusado de violência sexual? Chico, eu acho muito boa a sua colocação, muito boa a sua pergunta, porque eu relatei a Lei Maria da Penha, ou seja, eu construí esse texto que está em vigor há 20 anos, e rodando o Brasil. Eu rodei todas as regiões do Brasil para ouvir as mulheres, ouvir os homens, para ouvir as instituições, ver as diferenças culturais, institucionais, razões pelas quais elas denunciavam ou não denunciavam, e qual era a punição real que acontecia. Então, quando a gente trabalha esse tipo de texto, a gente faz uma lei que é uma lei que representa muito do que o Brasil nos diz, né? E essa lei, ela é uma lei muito mais ampla do que a lei que as pessoas conhecem ou ouviram falar. É uma lei muito conhecida, a sua existência, mas nem todo mundo leu a Lei Maria da Penha, né? Então é bom dizer que ela é muito mais ampla, que é uma lei de muita prevenção, mas que também responsabiliza e pune. Nós tivemos, Chico, só em 2025, 978 mil medidas protetivas. E a gente já tem prova científica de estudos que onde a medida protetiva é aplicada, ela salva vidas. Ela salva vidas. Qual é a nossa frustração para chegar na tua pergunta? A nossa frustração é que muitos municípios e muitos estados, e por um tempo o governo federal, não cumpriu a lei. Além disso, a gente teve uma liberação, uma certa autorização para a violência no governo anterior, inclusive distribuindo arma e munição, né? Esse é o DNA dessa turma bolsonarista. E a gente ainda tem redes digitais que estimulam a violência contra a mulher, como Red Pill, Incel. São redes que têm estimulado desde a infância a agressão às meninas, às adolescentes e às mulheres. É muito grave o que está acontecendo. Então, nós precisamos primeiro cumprir a lei. Cumprir a lei. Acabei de aprovar, como relatora novamente, um projeto de lei complementar que bota 1,5 bilhão para o combate ao feminicídio por ano por 10 anos. Falta aprovar no Senado. Então, nós temos medidas e já tem um modelo de lei tramitando, o modelo OEA, para o combate das redes digitais aberta e duramente. Quando você fala da Maria da Penha, que foi uma vítima dupla da misoginia e desse machismo violento, absurdo, ela é uma mulher guerreira, uma mulher simbólica, e não é à toa que ela deu nome à lei, porque ela, apesar de tudo, da paraplegia, da tentativa de eletrocução do seu corpo numa cadeira de rodas, ela resistiu, entrou internacionalmente, porque não tinha lei aqui, e ganhou a punição do seu ex-companheiro. E essa turma da extrema-direita e da direita não respeita ninguém. Não é surpresa para mim a tentativa de desqualificá-la, como não é surpresa para nós todo tipo de violência nas redes que eles estimulam, e menos surpresa ainda arrumar um vice desse tipo. Né? Independente dele já estar condenado ou não, a acusação é gravíssima. Né? É um homem acusado de assédio, de estupro de vulnerável, de pedofilia, de tudo. Então, é muito grave, mas isso é a cara deles. Não me surpreende em nada eles terem um vice desse tipo. E nem o Flávio Bolsonaro ter dito há 2 dias que ele tem 2 filhas mulheres, é ótimo para cuidar dele na velhice. Porque é assim que eles raciocinam. Então, para mim, não é nenhuma surpresa. Eu quero aqui valorizar muito a luta da Maria da Penha e toda a luta que a gente tem feito nesses últimos 20 dias, 20 anos, pelo cumprimento da Lei Maria da Penha. Deputada, é um avanço a existência da lei, a briga para fazer que ela realmente seja implementada, né? Mas briga tem muita ainda pela frente nesse país que mais mata mulheres no mundo, né? E a senhora está envolvida agora com mais uma briga, que é a briga pelo PL da misoginia, para que ele seja votado na Câmara. Então eu queria talvez que você fizesse um pouquinho desse apanhado dessa luta, que vem de tanto tempo, 20 anos atrás, a Lei Maria da Penha, e agora a gente está no Congresso brigando, né, para que seja pautado esse PL da misoginia. Qual é o degrau que ele significa dentro dessa luta toda? Então, Elô, os crimes que estão dentro da Lei Maria da Penha são 5 tipos de violência, né? É violência psicológica, sexual, patrimonial, moral e física. E muitas vezes a violência física ela leva à morte. E tem levado, foi uma tragédia nacional no passado, 1.579 vidas foram embora pelo fato de serem mulheres.
Então, a qualificação da misoginia, ela dá uma amplitude no Código Penal, para além da Lei Maria da Penha fazê-lo, porque ela bota, inclusive, a ameaça de, não é? A indução à violência. Então, isso inclui as plataformas digitais, inclui esse tipo de crime em qualquer ambiente. Mas esse PL também está sendo vítima de fake news. Por quê? Porque a bancada evangélica, a bancada católica da Câmara dos Deputados, isso está espalhado em várias bancadas, eles tentam informar a sociedade de que isso vai impedir um pastor de ler a Bíblia e poder ser preso. Isso é absolutamente mentiroso, não existe isso. A liberdade de culto, a leitura da Bíblia, as homilias, nada disso está proibido. O problema é, a partir da Bíblia, o pastor fazer um discurso de indução à violência. E aí não é o pastor, pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser no terreiro, pode ser na rua, pode ser no parlamento, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Isso não tem nada a ver com religião, muito menos com o cerceamento do culto ou da leitura da Bíblia. Claro que a Bíblia tem trechos machistas e preconceituosos, a gente sabe disso, mas não é isso que está sendo punido. O que nós estamos tentando caracterizar é a indução, a ameaça, o estímulo à violência contra a mulher pelo fato, pelo ódio ou pela aversão às mulheres. Não tem nada a ver com a Bíblia nem com religião. Mas eles estão vendendo essa ideia e não querem deixar votar antes da eleição e ainda dizem assim, depois da eleição pode votar. Ou seja, a vida das mulheres virou moeda de troca eleitoral. Como antes da Lei Maria da Penha era cesta básica a punição, como se nós valêssemos uma cesta básica. Antes da Lei Maria da Penha, as mulheres diziam, eu não tinha aonde ser acolhida, eu ganhava uma cesta básica e todo mundo achava que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, uma questão privada entre quatro paredes. Depois da lei, isso mudou completamente, mudou também o parâmetro do sistema de justiça. E onde a gente tem uma grande dificuldade de cumprimento da lei? No judiciário, que não cria as varas. Nós temos hoje, em 10 anos, 186 varas pelo país. Nós temos 5.700 municípios e grandes cidades que não tem uma comarca, uma vara de violência doméstica. Então é preciso cumprir. Delegacia da Mulher em minoria das cidades, nem tem em todos os estados. Muitas vezes o tempo médio de julgamento é de 200 dias de uma ação, quando a medida protetiva, 53% é dado no mesmo dia. E precisa monitorar a medida protetiva também, né? Então são aspectos de compreensão, de dar relevância à pauta, de entender que isso é uma tragédia se a gente não atuar. Então, nesses 20 anos tivemos muitos avanços, mas tem uma frustração pelo descumprimento, né, e pelo desconhecimento, muitas vezes, que a sociedade tem dos direitos que podem exercer dentro da Lei Maria da Penha, que tem muitos aspectos de prevenção, muitos, e que precisam ser praticados. Deputada, quero muito agradecer a sua participação aqui no ICL nessa sexta-feira. Inclusive, é um fato a ser comemorado, né? Parece que o debate dos direitos das mulheres contra a violência, contra o feminicídio, vai ganhar destaque, né? No evento de lançamento da candidatura do presidente Lula, estava muito perto da deputada, foi um tema central, né? Várias vezes o presidente trouxe o tema de volta. É um outro fato a ser comemorado, né? O debate deve ganhar um espaço central nesse ano. O fato de ter lançado o Pacto contra o Feminicídio a partir dele, né, do governo federal, ter envolvido outros poderes, óbvio que isso traz uma relevância para a pauta muito grande. E também se dirige aos homens, né? A gente precisa informar as mulheres dos direitos que elas têm e fazer com que elas tomem atitudes diante de um sinal de possível violência mais grave. Mas é importante também envolver os homens conscientes, não agressores nessa batalha, para que a gente possa ter uma vitória, uma mudança de qualidade dessa realidade no Brasil. Deputada, muito obrigado. A gente certamente vai receber a senhora aqui. Eu que agradeço estar aqui no dia 7 de agosto junto com vocês. Muito obrigado e um grande beijo e bom final de semana. Grande beijo. Bom fim de semana. Deputada, vamos aproveitar, Elô, para trazer mais uma notícia antes de encerrar. Eu falei no começo do programa sobre o Jorginho Melo, né, o governador de Santa Catarina, a coluna da Amanda Miranda. O patrimônio do governador cresceu 154% em 12 anos, impulsionado por uma holding familiar com os filhos. Olha que coincidência. São os Jorginhos, né? Os Jorginhozinhos. Tem os Tarcisinhos aqui em São Paulo. Os governadores têm muitos filhos que
que ganham dinheiro, né, Chico? Felipe e Bruno Melo, 2 peças influentes do governo. O governador declarou ter quase 3 milhões de reais em bens ao TSE. Em 2014, quando ele se candidatou a deputado federal, ele apresentou um patrimônio de 1 milhão e 100 mil, com apenas 8 mil reais na empresa JSM Participações Societárias, valor que hoje está em quase 1 milhão e 700 mil reais. A holding familiar, que leva as iniciais do nome do governador, foi criada em 2010 e hoje representa a principal fatia do patrimônio do governador. Entre 2022 e 2026, a soma total dos bens cresceu 16,7%. Impressionante como esse pessoal fica rico, Chico. É o famoso patrimonialismo brasileiro. Patrimonialismo, né? Patrimonialismo. No caso, é patrimonialismo. Que é, Elô, fazer da chamada coisa pública um balcão para ficar rico. Você pega isso e esse mapa da justiça eleitoral, nesse momento da eleição, é muito importante, né? Ele dá ali uma dimensão dessa riqueza. Você pega qualquer deputado e vai ver a evolução patrimonial dele. E a gente tem que considerar que aí está a parte visível dessas fortunas. Porque tem muita coisa em nome da amante, em nome da mulher, em nome do papagaio, em nome do primo. Laranja. Do laranja, da senhora do café, que acaba tendo que assinar lá uma declaração como laranja na prática. Então, essa é apenas, Will, a fortuna visível que pode ser mostrada numa ficha da Justiça Eleitoral. Vai ver o que tem de verdade. Parece que hoje a gente podia ter feito um programa monotemático a respeito de como a extrema-direita usa o poder público para o enriquecimento privado. Exato, né? que acaba batendo nisso, né? A gente passou pelo Mato Grosso, a gente foi lá para Santa Catarina, a gente passou pelos filhos do Jair Bolsonaro com o novo podcast da Juliana Dalpiva. A família Trump, tudo a mesma coisa. Sempre vai chegar a isso. É tudo o mesmo assunto. Quero aproveitar para agradecer você que assistiu o programa com a gente até aqui, encerrar a nossa enquete. O resultado da nossa enquete, eu vou pegar aqui, aí, ó, tá na tela para vocês. Votaram com a gente, viu, Chico? Manter e defender. É isso aí, Flávio. Segura na mão do Alfredo até o final. Entenderam tudo, né? Exatamente. Então, muito obrigado a todo mundo. Pô, um vice desse? Como é que se larga um vice desse? Não pode largar. Não. Vamos aproveitar. Isso é ouro puro. Vamos aproveitar e agradecer você que assistiu o programa até aqui. Lembrando que agora a gente tem ICL Rádio News com Roberta Garcia e Lucas Rocha. O Luchas Rocha, né? Que ele luxa muito. Vamos falar no programa sobre a chapa formada pelo Flávio e o Alfredo Gaspar, mas também de uma prática cruel que as gigantes da inteligência artificial têm adotado. Eles têm comprado acervo de livros e destruído. Nossa, que história maluca. E certamente vão falar também sobre o ciclone bomba. Fica novamente o alerta para você, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Muito cuidado hoje, a expectativa é de muita chuva e muito vento nessas regiões. Na sequência, a gente tem ICL Mercado e Investimento com Débora Maganha, que vai falar sobre como a China mudou o mercado de automóveis no Brasil, que está por trás do fim da gestora Gávea, do Armínio Fraga. E na sequência... Sabe o que vem? Depois? O que vem depois, Chico Sá? Urgente ICL2. Não. Tem rolê ICL. Rapaz. É imperdoável. Esquecer do rolê é imperdoável. Assim, Chico Sá, você dificulta muito. Só porque agora na casa do Deluca, que é mais luxuosa... Tipo, você dificulta a nossa amizade. Agora a gente aumentou a nossa intimidade com o programa, porque é feito no estúdio na casa dele. Como eu tenho que voltar à tarde, eu já estava pensando no metrô de volta para o ICL2. Mas eu vou correr para casa agora. Já tem o rolê ICL. O rolê é só rolê agora lá no canal Deluca. Você que não se inscreveu, se inscreva daqui a pouquinho. 11 horas da manhã, eu e o Gugu vamos falar sobre o patrimônio dos candidatos. Tem muito candidato aí que o patrimônio cresceu de forma meio suspeita nos últimos anos. E teve candidato que perdeu dinheiro. Que candidatos são esses? Daqui a pouquinho no rolê, 11 horas. Agora eu quero saber. Pô, esse é um belo tema. Vou ter que descobrir daqui a pouquinho. Não vai adiantar nada? Nada. Imperdível. 11 horas da manhã no rolê ICL e o Guga. Heloísa Vilela, a informação que eu tenho é que a senhora voltará segunda-feira. Tá confirmado? Sim, senhor. Semana inteira. Bom fim de semana para você, Lu. Muito obrigado pela companhia essa semana toda. Obrigada a você, meu bem. Chico Sá, daqui a pouquinho o senhor volta. Jornada dupla. Jornada dupla. A dupla vida de Veronique, como dizia um filme muito antigo. A Jurubeba não pode agora, né, Chico? Não, agora não libera nada. Só libera à noite
Então vocês vão ter que... Mais Elô, por favor. Vocês vão ter que voltar à noite só para ter a Jurubeba liberada. A gente fica por aqui com o ICL Notícias, primeira edição. A gente fica agora com o ICL Rádio News, Roberta e Lucas. Até segunda-feira, pessoal. Tchau. O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.